Não beba, sua esposa colocou algo na sua bebida. Foi o que um milionário ouviu de uma menina sem teto em pleno restaurante de luxo. Ninguém acreditaria que aquelas palavras mudariam tudo. O que parecia apenas um almoço elegante se transformaria em uma revelação chocante, capaz de virar sua vida de cabeça para baixo. O restaurante mais exclusivo da cidade estava em silêncio elegante. Lustres de cristal refletiam a luz suave, mesas impecavelmente arrumadas exibiam taças alinhadas e arranjos de flores frescas. Ali, cada detalhe respirava sofisticação. Roberto Antunes, empresário de renome, entrou de terno escuro impecável, acompanhado de sua jovem esposa, Melissa. Ela exibia um vestido vermelho vibrante, maquiagem impecável e um sorriso ensaiado para cada olhar que recebia. Pareciam o casal perfeito. Ele, o milionário reservado, ela, a esposa bela e elegante que todos admiravam. Mas, por trás dos gestos delicados de Melissa, havia inquietação. Seus olhos não paravam de observar o relógio como se esperasse o momento certo para algo. O garçom os conduziu até uma mesa próxima à janela panorâmica, de onde se via parte da avenida movimentada. Roberto pediu vinho e Melissa sorriu, tocando de leve sua mão. "Vamos brindar a mais um mês de sucesso, meu amor", disse ela, com a voz doce que encantava a todos. Roberto apenas assentiu, abrindo o jornal que trazia consigo. Não era homem de grandes palavras em público. Enquanto esperavam o pedido, levantou-se. "Vou ao banheiro", informou com naturalidade. Melissa acompanhou o movimento dele com os olhos, aguardando até que desaparecesse no corredor. Foi nesse instante que sua expressão mudou. O sorriso desapareceu, dando lugar a um olhar frio e calculista. Discretamente abriu a bolsa elegante que repousava sobre a cadeira ao lado. De dentro, retirou um pequeno frasco transparente. Olhou em volta, certificando-se de que ninguém estava atento, e inclinou-se sobre a taça de vinho de Roberto. Com movimentos rápidos, pingou algumas gotas incolores dentro da bebida. O líquido se misturou sem deixar rastro. Melissa então fechou o frasco, guardou-o de volta e ajeitou os cabelos, retomando a expressão doce, como se nada tivesse acontecido. Do lado de fora do restaurante, uma menina observava a cena pela janela. Júlia, de apenas 12 anos, trazia nos olhos o cansaço precoce de quem sobrevivia nas ruas. Vestia roupas gastas, carregava uma mochila velha e de vez em quando batia nas mesas externas pedindo restos de comida. Seus olhos curiosos e atentos notaram o gesto da mulher. Viu claramente as gotas caírem na taça e, mesmo sem compreender o nome da substância, entendeu o suficiente. Aquilo não era normal. A pressa, o cuidado em esconder, era como se tivesse presenciado um segredo perigoso. Júlia encostou o rosto no vidro, tentando ver melhor. Melissa ajeitava a mesa com calma, como se nada tivesse acontecido. O contraste entre a delicadeza dos gestos e a crueldade do que fizera arrepiou a menina. Alguns segundos depois, Roberto voltou do banheiro. Caminhava com tranquilidade, sem imaginar o que havia acontecido em sua ausência. Sentou-se, pegou o jornal e ajeitou a taça à sua frente. Melissa sorriu, encantadora, como se fosse a esposa perfeita. "Estava demorando, amor. Quase pedi sua sobremesa sem você", brincou, rindo levemente. Ele sorriu de canto, mas logo se concentrou novamente no cardápio. Enquanto isso, Júlia, do lado de fora, pressionava as mãos contra o vidro, indecisa. Seu coração batia rápido. Ninguém parecia notar, mas ela sabia que precisava fazer algo. Se ficasse calada, aquele homem poderia estar em perigo. E pela primeira vez em muito tempo, Júlia sentiu que carregar a verdade podia custar caro, mas calar-se poderia custar ainda mais. Melissa, em seguida, recebeu uma ligação. Atendeu com falsa delicadeza, mas levantou-se com pressa. "Vou ao banheiro, já volto", disse, levando o celular consigo. Assim que desapareceu no corredor, Júlia tomou coragem.
Correu até a entrada do restaurante, entrou pela porta principal e se aproximou da mesa de Roberto. Seus pés descalços faziam pouco ruído no piso brilhante. Ele ergueu os olhos, surpreso ao ver a menina parada ali. Ia repreendê-la, mas a expressão aflita dela o fez parar. Júlia inclinou-se e sussurrou, quase sem respirar. Não beba. Sua esposa colocou algo na sua bebida. O coração de Roberto disparou. Por um instante, pensou tratar-se de uma alucinação, de uma brincadeira absurda. Mas os olhos da menina transmitiam seriedade, medo e urgência. Antes que pudesse responder, Júlia recuou alguns passos, desaparecendo rapidamente entre as mesas, como uma sombra. Roberto olhou para a taça diante de si. O líquido vermelho parecia inofensivo, mas agora queimava em sua mente como veneno. O que fazer? Acreditar na estranha? Duvidar da própria esposa? Chamou o garçom com um gesto discreto e, em tom calmo, pediu que trocasse a sua taça de vinho. E então, como se nada tivesse acontecido, voltou a se concentrar no jornal, aguardando o retorno dela. No fundo do coração, sabia que aquele almoço estava prestes a mudar tudo. Roberto manteve a expressão impassível enquanto o garçom retirava a taça adulterada e trazia uma nova. Sorriu educadamente, como faria qualquer cliente exigente, e molhou os lábios com o vinho fresco. Mas por dentro, a mente trabalhava em velocidade. As palavras da menina ecoavam em sua cabeça. Não beba. Sua esposa colocou algo na sua bebida. Quem era ela? Uma desconhecida, uma garota de rua. Mas por que mentiria? Por que inventaria algo tão específico, colocando-se em risco ao entrar em um restaurante luxuoso, onde poderia ser expulsa a pontapés? Enquanto refletia, Melissa retornou. Trazia o celular na mão e um sorriso ensaiado no rosto. Desculpe a demora, amor. Era só uma ligação rápida, disse, sentando-se à frente dele. Já pediu o prato principal? Pedi, sim, respondeu ele, sem tirar os olhos do jornal. O chefe recomendou o cordeiro hoje. Ela assentiu, cruzando as pernas com elegância. Seus olhos, porém, percorreram a mesa rapidamente. Roberto percebeu. Ela buscava a taça. Por um instante, sua expressão pareceu vacilar, mas logo recuperou a compostura. Não vai brindar comigo? Perguntou, erguendo a própria taça. Roberto ergueu a dele, tocando de leve no cristal. Na nossa vida, murmurou, observando-a por cima da borda. Melissa levou o copo aos lábios e bebeu um gole generoso, sorrindo como se tudo estivesse em perfeita ordem. Roberto observava em silêncio, e o simples fato de vê-la beber sem hesitação apenas confirmava sua estratégia. Ela acreditava que a taça adulterada ainda estava diante dele. Isso bastava para manter a farsa. O almoço prosseguiu. O garçom trouxe os pratos e Melissa encheu a conversa com trivialidades. A nova coleção de vestidos, uma amiga que havia se mudado para a Europa, a festa beneficente da semana seguinte. Roberto ouvia em silêncio, respondendo apenas com monossílabos. Por dentro, uma tempestade se formava. Cada frase da esposa soava ensaiada, cada sorriso parecia máscara. A menina sem teto tinha plantado a dúvida, e agora cada detalhe reforçava a sensação de que algo estava errado. Ele observava com atenção. Melissa levava a taça à boca e bebia pequenos goles, sorrindo de forma natural. Para qualquer um, aquilo parecia banal, mas Roberto via diferente. O simples fato de ela agir com tanta tranquilidade apenas reforçava o alerta que recebera. Não era prova, mas a certeza de que precisava ficar atento. E ali, sentado à mesa com a própria esposa, teve a estranha sensação de estar diante de alguém que escondia muito mais do que aparentava. No canto do restaurante, Júlia ainda observava. Havia sido retirada pelos seguranças logo após o aviso, mas se escondeu atrás de uma coluna perto da entrada. Queria ter certeza de que o homem não beberia. Seus olhos atentos não desgrudavam da mesa.
Quando viu Roberto chamar o garçom e pedir outra taça, suspirou aliviada. Tinha feito sua parte. Podia voltar para a rua com a consciência tranquila, mas algo a segurava ali, como se ainda tivesse um papel a cumprir. Melissa terminou o prato com calma. Colocou o guardanapo sobre a mesa e encarou o marido com expressão doce. Você parece cansado, amor. Trabalhou demais esta semana. Estendeu a mão, acariciando a dele. Roberto sustentou o olhar dela. Talvez, respondeu seco. Realmente andei exausto. Ela sorriu, satisfeita com a resposta. A encenação funcionava. De volta ao carro, Melissa manteve a conversa leve, falando sobre reformas que queria fazer na mansão, viagens que poderiam planejar para o fim do ano. Roberto, no entanto, permanecia em silêncio, apenas dirigindo. Cada palavra dela soava ensaiada, cada riso soava falso. Ele sabia. No fundo já tinha a resposta, mas precisava de provas, precisava confirmar a verdade com os próprios olhos. Ao chegarem em casa, Melissa retirou os sapatos de salto e se aproximou dele com um sorriso suave. Amor, por que não sobe e descansa um pouco? Eu preparo um chá relaxante se quiser. Roberto fingiu um bocejo. Acho que vou sim. Subiu as escadas lentamente, cada passo calculado. Deitou-se sobre a cama, afrouxou a gravata e fechou os olhos. O coração, porém, batia acelerado. Estava prestes a ver até onde Melissa iria. Poucos minutos depois, a porta do quarto se abriu devagar. Ele sentiu a presença dela. Ouviu o sussurro suave. Dorme bem, meu amor. Em seguida, passos leves saíram pelo corredor. Roberto esperou alguns instantes antes de abrir os olhos. Sentou-se na cama e respirou fundo. Estava decidido. Iria segui-la. Melissa desceu a escada em silêncio, pegando a bolsa sobre o sofá. Conferiu o celular, sorriu e saiu pela porta lateral da mansão, aquela que quase ninguém usava. Roberto a acompanhou de longe, mantendo distância. Vestiu um casaco simples e pegou o carro reserva, sem motorista. Não queria testemunhas. A cada quilômetro percorrido, seu coração pesava mais. O que encontraria? Até onde sua esposa seria capaz de ir? Melissa estacionou em frente a um hotel discreto, em um bairro afastado. Saiu do carro, ajeitou os cabelos e entrou pelo saguão. Roberto estacionou a alguns metros de distância. Observou-a atravessar a recepção, cumprimentar o atendente e subir pelo elevador. Se havia alguma dúvida, agora não restava mais nada além de um nó no estômago. Melissa não estava apenas tentando dopá-lo. Ela tinha outro compromisso, e naquele dia, Roberto estava pronto para descobrir a verdade. Roberto aguardou alguns segundos no carro antes de sair. O frio atravessava o casaco, mas não era isso que o fazia tremer. Era a mistura de raiva e incredulidade. A cada batida do coração, uma pergunta o dilacerava. Até onde Melissa iria para sustentar aquela farsa? Decidido, atravessou a rua e entrou no hotel. O ambiente tinha iluminação discreta, projetado para garantir a privacidade dos clientes. O recepcionista mal levantou os olhos do computador, e isso foi suficiente para que Roberto passasse despercebido. No painel do elevador, a luz ainda indicava o andar em que Melissa havia parado. Ele subiu, mantendo o corpo ereto, a mente afiada. Não podia agir de forma impulsiva. Precisava transformar aquele veneno em prova. O corredor cheirava a carpete novo e perfume barato. Roberto caminhou com passos firmes, parando diante da porta entreaberta. Dali vinham risadas abafadas, como se o mundo fosse um palco privado de traição. Ele aproximou-se devagar, ligando a câmera do celular. Colocou o aparelho próximo à fresta da porta e começou a gravar. Ele deve estar dormindo profundamente agora, dizia a voz de Melissa, inconfundível. Coloquei o suficiente no vinho para que não acorde até amanhã. Um riso masculino preencheu o ar. Eu disse que daria certo. Logo, esse velho não será mais problema.
Roberto fechou os olhos por um instante, absorvendo cada palavra como um golpe certeiro. Seu peito queimava, mas manteve-se imóvel. Melissa continuou. Você não imagina como é difícil sorrir ao lado dele, fingir devoção. Mas agora tudo está sob controle. O amante respondeu seguro de si. Em pouco tempo, todo esse império será seu, nosso. Ela riu, cúmplice, e o som de um beijo ecoou pelo corredor. Roberto interrompeu a gravação, salvando o arquivo no celular. O suficiente estava registrado. Voz, imagens, intenção clara de traição e manipulação. As máscaras tinham caído, e agora ele detinha a arma que precisava. Recostou-se contra a parede do corredor, respirando fundo. Não havia lágrimas, não havia dúvida. Apenas a certeza de que aquele casamento terminara ali, diante da porta fechada de um quarto de hotel. Com passos silenciosos, voltou pelo caminho que percorrera. Desceu pelo elevador e atravessou a recepção sem ser notado. Do lado de fora, o vento frio o recebeu como um aliado, ajudando a acalmar o fogo que lhe consumia o peito. Entrou no carro, apoiou as mãos no volante e permaneceu imóvel por alguns segundos. As imagens rodavam em sua mente. Melissa sorrindo para o amante, a voz dela confessando o plano, a frieza com que falava dele como se fosse apenas um obstáculo a ser eliminado. Não explodiria, não faria cena, não se rebaixaria ao nível dela, agiria com inteligência. O trajeto de volta à mansão foi silencioso. Cada farol da cidade refletia nos olhos de Roberto como um lembrete de que a vida que ele conhecia tinha acabado. Quando atravessou os portões de ferro, já havia decidido. Não confrontaria Melissa de imediato. Esperaria o momento certo, o palco perfeito, para que ela não pudesse escapar. Subiu as escadas em silêncio e voltou para o quarto. Deitou-se sobre a cama, ajustou os travesseiros e fechou os olhos, como se jamais tivesse saído dali. Horas depois, ouviu o ronco do motor do carro dela estacionando na garagem. Os saltos de Melissa ecoaram pelo corredor até que a porta se abriu suavemente. Ela entrou, segurando a bolsa com descuido, como alguém que retorna de uma noite de prazer. Observou-o por alguns instantes e sorriu, convencida de que o plano funcionara. Dormindo como um anjo, murmurou antes de se despir e deitar-se ao lado dele. Roberto controlou cada respiração, mantendo o corpo sereno. Mas por dentro, a raiva queimava em silêncio. O amanhecer chegou trazendo um céu límpido. Melissa acordou primeiro, vestiu um robe de seda e desceu para o café da manhã. A cozinha da mansão enchia-se com o aroma de pão fresco. Mas para Roberto, que descia logo atrás, tudo parecia insosso. Ela sorriu ao vê-lo entrar. Bom dia, amor. Dormiu bem? Ele sentou-se à mesa, pegando uma xícara de café. Como uma pedra, respondeu com a voz firme. Melissa serviu-se de frutas, falando sobre compras, eventos e trivialidades. Roberto observava cada gesto, cada riso ensaiado, cada mentira disfarçada. O teatro continuava, mas agora ele era o único espectador consciente. No bolso do paletó, o celular guardava a verdade. A gravação pesava mais do que qualquer fortuna, pois era a chave para virar o jogo. Preciso resolver alguns assuntos na empresa, disse ele, levantando-se da mesa. Voltamos a conversar mais tarde. Melissa assentiu, sem imaginar que cada palavra dela, na noite anterior, já estava registrada. Roberto saiu da mansão, entrou no carro e ligou o motor. Mas antes de partir, encarou o retrovisor. Seus olhos refletiam algo novo. Não havia tristeza, apenas determinação. A mulher que tentara transformá-lo em fantoche seria desmascarada. Não com gritos, mas com provas. Não com raiva, mas com frieza. A manhã transcorreu lentamente para Roberto. No escritório, fingiu-se ocupado com relatórios e reuniões, mas sua mente estava presa à gravação em seu celular. Cada vez que ouvia a voz de Melissa rindo com o amante, sentia-se golpeado de novo. Ainda assim, mantinha a calma.
Ele sabia que não bastava apenas sentir raiva. Precisava agir com precisão. E o momento certo era agora. À tarde, voltou para a mansão. Encontrou Melissa no jardim, supervisionando os jardineiros como se fosse a senhora perfeita. Estava de vestido claro, óculos escuros e uma taça de espumante na mão. A imagem impecável da esposa devotada. Chegou cedo hoje, amor, disse ela, aproximando-se para beijá-lo. Roberto desviou o rosto levemente, mantendo o sorriso formal. Achei que seria bom voltarmos a conversar com calma. Claro, respondeu Melissa, tirando os óculos e exibindo um olhar doce. Vamos para a sala de estar? O ambiente estava silencioso. Cortinas fechadas, luz suave, apenas o som distante de pássaros no jardim. Roberto sentou-se em uma poltrona de couro, enquanto Melissa acomodava-se no sofá à frente, cruzando as pernas com elegância. Você parece sério, comentou ela, inclinando a cabeça. Aconteceu algo no trabalho? Roberto a observou longamente, como quem estuda uma peça de arte. Finalmente falou. Sim, aconteceu. Descobri que a vida tem formas estranhas de revelar a verdade. Melissa riu nervosa. Que mistério é esse? Está me deixando curiosa. Ele tirou o celular do bolso e apoiou-o no braço da poltrona. Às vezes, a verdade vem das bocas mais improváveis. Às vezes, de uma menina de rua que ninguém ouve. A expressão dela vacilou por um segundo, mas logo se recompôs. Não entendi. Roberto ligou a gravação. A sala encheu-se com a voz de Melissa cristalina. Ele já deve estar dormindo profundamente agora. Coloquei o suficiente no vinho para que não acorde até amanhã. Melissa empalideceu, tentou levantar-se, mas as pernas tremeram. Isso não é... A gravação seguiu, mostrando a risada dela e do amante, falando sobre como em breve tudo seria deles. Roberto desligou o celular. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. Quer continuar fingindo, Melissa? Perguntou com a voz baixa, mas cortante. Ela levou a mão à boca em choque. Roberto, eu posso explicar. Ele se levantou devagar, aproximando-se dela. Explicar o quê? Que tentou me dopar para se encontrar com outro homem? Que riu de mim como se eu fosse um velho idiota? Melissa choramingou, tentando segurar o braço dele. Eu estava confusa, foi um erro, eu não pensei... Roberto a afastou com firmeza. Não, Melissa. Você pensou, planejou e executou. Só não contou que alguém estava vendo. Ela respirou fundo, desesperada. Podemos superar isso. Eu te amo, Roberto. Ele riu, um riso amargo. Amor? Você não sabe o que é amor. O que você queria era a minha fortuna. Melissa, percebendo que estava encurralada, mudou de tática. Está bem, eu admito que errei, mas você não pode me deixar sem nada. Eu sou sua esposa. Foi nesse instante que Roberto ergueu os olhos, firmes como aço. Você não vai ficar com nada, nem do meu dinheiro, nem da minha vida. Melissa empalideceu ainda mais, como se aquelas palavras fossem uma sentença. No mesmo instante, um dos empregados entrou discretamente para anunciar que o advogado de Roberto estava à porta. Ele havia sido chamado horas antes, instruído a preparar documentos de separação imediata. Faça-o entrar, disse Roberto, sem tirar os olhos de Melissa. O advogado entrou, trazendo uma pasta de couro. Entregou-lhe os papéis preparados. Melissa arregalou os olhos. Você já tinha planejado tudo? Planejado não, corrigiu Roberto. Previsto. Desde que percebi que sua companhia era uma máscara, sabia que esse dia chegaria. Ela tentou protestar, mas a gravação ainda ecoava em sua mente. Não havia defesa. Assine, disse Roberto, empurrando os papéis para ela. Você vai sair daqui sem nada. Melissa segurou a caneta com mãos trêmulas. Tentou resistir, mas a frieza no olhar dele a esmagava. Finalmente assinou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando terminou, Roberto pegou os papéis e entregou ao advogado.
Providencie para que ela deixe a casa ainda hoje. Melissa levantou-se tremendo. Você vai se arrepender, Roberto. Ele se aproximou, encarando-a nos olhos. O único arrependimento que tenho é não ter percebido antes quem você realmente era. Ela virou-se e saiu, batendo saltos pelo corredor como alguém que tentava manter a dignidade mesmo derrotada. Quando o silêncio voltou à sala, Roberto sentou-se novamente. Sentiu um peso sair dos ombros. A dor da traição ainda latejava, mas a verdade libertava. A menina que o havia alertado voltava à sua mente. Aquela pequena voz, ignorada por todos, havia sido a única a lhe estender a mão. Preciso encontrá-la, murmurou para si mesmo. Sabia que a vida dele estava mudando, não apenas pelo fim do casamento, mas pela chance de recomeçar com valores diferentes. E no fundo, tinha certeza. A história não terminava ali. A noite caiu sobre a cidade, mas Roberto não tinha paz. A mansão, agora silenciosa, sem a presença de Melissa, parecia maior e mais fria. Ele caminhava pelos corredores como quem atravessava um labirinto vazio. Sentou-se no escritório, diante de uma estante repleta de troféus e diplomas. Cada conquista ali representava vitórias de um homem que sabia vencer no mercado, mas que fracassara em perceber o caráter de quem deixara entrar em sua vida. Fechou os olhos, lembrando-se da cena no restaurante. A menina pequena, frágil, mas com coragem suficiente para enfrentar seguranças e atravessar um salão de luxo só para alertá-lo. Foi a voz dela que mudou tudo. Sem Júlia, estaria agora inconsciente, talvez em perigo real. Decidiu que precisava reencontrá-la, não apenas para agradecer, mas porque sentia que, de algum modo, aquela criança tinha aberto seus olhos para muito mais do que uma traição. Na manhã seguinte, Roberto dispensou reuniões e compromissos. Pediu ao motorista que o levasse até o centro da cidade, onde lembrava de tê-la visto pela primeira vez. As ruas eram diferentes das avenidas que ele costumava percorrer. O cheiro de fritura misturava-se ao de gasolina e calçadas gastas abrigavam crianças vendendo balas, idosos pedindo moedas, vendedores gritando promoções. Roberto desceu do carro e caminhou entre as barracas. Seus sapatos de couro brilhavam em contraste com o chão sujo. Mas ele não se importava. Procurava rostos, olhos atentos. "O senhor perdeu alguma coisa?" perguntou um ambulante. "Uma menina", respondeu, descrevendo Júlia. Cabelos escuros, roupas gastas, sempre com uma mochila velha. O homem pensou por um instante. "Acho que já vi alguém assim, perto da praça. Costuma ficar pedindo comida nos restaurantes." Roberto agradeceu e seguiu. O coração batia acelerado, como se procurasse algo que precisava mais do que ar. Encontrou-a sentada no degrau de uma padaria fechada. A mochila servia de travesseiro e ela mordia um pedaço de pão ressecado. Por um instante, Roberto ficou parado, apenas observando. Júlia parecia tão pequena diante da cidade imensa, mas seus olhos tinham a firmeza de quem aprendera cedo a sobreviver. Aproximou-se devagar. "Ei, menina!" Ela ergueu a cabeça, assustada. Quando reconheceu o homem do restaurante, levantou-se rapidamente, pronta para fugir. "Espere", disse ele, erguendo as mãos. "Não quero te fazer mal." Ela hesitou. "Eu só disse a verdade. Não fiz nada errado." "Eu sei", respondeu Roberto, a voz firme, mas suave. "Você salvou minha vida." Os olhos dela se encheram de lágrimas contidas. "Ninguém nunca acredita em mim. Pensei que ia apanhar dos seguranças." Roberto se aproximou mais. "Eu acreditei. Pode não ter parecido no começo, mas suas palavras ficaram na minha mente. E graças a você, descobri a verdade." Júlia apertou a mochila contra o peito. "E agora?" Ele respirou fundo. "Agora quero mudar a sua vida." Foram até uma lanchonete próxima. Júlia devorava um sanduíche e um copo de leite como quem não comia de verdade há dias.
Roberto observava em silêncio, sentindo o peso da desigualdade diante de seus olhos. "Onde estão seus pais?" perguntou com delicadeza. Ela abaixou a cabeça. "Minha mãe morreu quando eu era pequena. Meu pai sumiu. Fico por aqui, às vezes no abrigo, às vezes ajudo em feiras, mas quase sempre só peço comida." Roberto apertou a mandíbula. Era uma vida dura demais para uma criança. "Você gostaria de estudar? Ter um lugar seguro para dormir?" perguntou, olhando nos olhos dela. Júlia o encarou com desconfiança. "O senhor fala sério?" "Mais do que qualquer coisa. Tenho recursos e quero usá-los para quem merece. Você me deu algo que dinheiro nenhum compraria. A verdade." As lágrimas rolaram pelo rosto dela. "Nunca pensei que alguém fosse me dizer isso." Naquela tarde, Roberto a levou até uma instituição de confiança, onde crianças em situação de rua recebiam apoio e acompanhamento. Conversou com os responsáveis, garantindo que ela teria matrícula em uma escola, acompanhamento médico e tudo o que fosse necessário. Júlia caminhava ao lado dele, ainda atônita. "Por que o senhor está fazendo isso?" Ele sorriu levemente. "Porque você enxergou o que ninguém quis ver. E porque me lembrou que por trás das aparências sempre há algo maior." Ela segurou a mão dele com força, como quem encontrava finalmente um porto seguro. De volta à mansão, Roberto caminhou até o escritório. Retirou da gaveta o celular que guardava a gravação da traição de Melissa. Reproduziu o vídeo uma última vez, ouvindo as palavras dela com o amante, e então apagou o arquivo. Não porque quisesse esquecer, mas porque não precisava mais se alimentar daquela dor. O que realmente importava era o futuro que escolheria construir. Olhou pela janela, lembrando-se do sorriso tímido de Júlia ao segurar sua mão. A vida lhe havia tirado muito, mas também havia lhe dado a chance de recomeçar. E dessa vez não desperdiçaria. As semanas seguintes trouxeram um novo ritmo à vida de Roberto. A mansão, antes palco de silêncios frios e sorrisos ensaiados, começava a ganhar outra atmosfera. Já não havia espaço para a sombra de Melissa, nem para as máscaras que ela cultivava. O vazio deixado por sua partida era grande, mas pela primeira vez em muito tempo, Roberto sentia que respirava ar puro. Júlia, agora sob os cuidados da instituição que ele apoiava, visitava-o sempre que possível. Os encontros eram simples: almoços no jardim, conversas no escritório, risadas que quebravam a rigidez das paredes de mármore. Aos poucos, aquela menina sem teto tornava-se parte essencial de seus dias. "Nunca pensei que ia comer em uma mesa assim", disse ela certa tarde, devorando massa fresca preparada pelo chefe da casa. "Parece coisa de filme." Roberto sorriu, observando-a com ternura. "Talvez seja a hora de você escrever o seu próprio filme. Um em que você não é figurante, mas protagonista." Júlia riu, mas seus olhos brilhavam de emoção. "E o senhor? Vai ser o quê?" Ele ergueu a taça de suco. "Apenas alguém que teve sorte de ser salvo pela pessoa certa." A cada visita, Roberto descobria algo novo sobre a menina. Sua paixão por livros, a facilidade com que resolvia problemas de matemática, o jeito firme com que falava de injustiças. Júlia tinha o que muitos adultos não possuíam: coragem para ser sincera. O empresário, acostumado a cercar-se de bajuladores, via nela um farol. A lembrança do dia no restaurante não saía de sua mente. Uma criança atravessando um salão de luxo para alertar um estranho. Esse gesto não era apenas um ato de coragem, era uma lição de vida. Certo domingo, caminhavam juntos por um parque quando Júlia parou diante de um lago. Ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: "Por que me ajudou de verdade? Foi só porque eu contei aquilo?" Roberto abaixou-se para olhar nos olhos dela. "Porque você me mostrou algo que eu tinha esquecido. Que a verdade pode vir de onde menos se espera. Que até as vozes mais ignoradas carregam um valor imenso."
Júlia baixou a cabeça emocionada. Ninguém nunca disse isso para mim. Ele tocou de leve o ombro dela. Então guarde bem, você vale mais do que imagina. Enquanto isso, na empresa, Roberto também mudava. Deixou de lado projetos apenas lucrativos e passou a investir em iniciativas sociais. Criou programas para jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo bolsas de estudo e oportunidades de trabalho. O nome dele, que já era associado ao poder, começava a ser lembrado também pela generosidade. Colegas de negócios estranharam. Está ficando sentimental, Roberto? Zombou um deles em uma reunião, mas ele respondeu com calma. Estou apenas lembrando que dinheiro sem propósito não significa nada. As notícias sobre o divórcio com Melissa circularam discretamente, abafadas pela influência dele. Ela tentou lutar nos tribunais, mas as provas eram contundentes. Não levou nada além do próprio sobrenome e logo desapareceu das colunas sociais. Roberto não falava mais dela. A ferida ainda existia, mas não merecia espaço. Certa noite, Júlia visitou a mansão após um longo dia de aula. Trazia os cadernos debaixo do braço e um sorriso orgulhoso. Tirei 10 em matemática, disse, quase pulando de alegria. Roberto aplaudiu, genuinamente emocionado. Eu sabia que tinha uma mente brilhante. Ela correu até ele e o abraçou. O senhor acredita em mim, não é? Mais do que você imagina. Foi nesse instante que Roberto percebeu. Não era apenas gratidão. Júlia havia se tornado um símbolo de recomeço, um lembrete diário de que a vida podia ser reconstruída quando se tinha coragem de ouvir as vozes certas. Naquela mesma noite, sentado no escritório, ele refletiu sobre tudo. A sala, que antes guardava apenas troféus, agora parecia incompleta. Então, em uma das prateleiras, colocou uma fotografia recente. Ele e Júlia sorrindo no parque, com o lago ao fundo. Este é o verdadeiro prêmio, murmurou. O tempo passou e Júlia crescia rodeada de novas oportunidades. Não vivia mais nas ruas, mas também não se esquecia de onde viera. Sempre que podia, levava roupas e alimentos para crianças que permaneciam na calçada, onde ela mesma já estivera. Roberto a acompanhava de longe, orgulhoso. Via nela não apenas a menina que o salvara, mas a jovem que se tornaria uma força transformadora. Em uma noite tranquila, sentado na varanda, ele falou em voz alta, como se Júlia pudesse ouvir dali. Às vezes, a vida nos tira o que pensamos ser essencial para nos dar o que realmente importa. Lembrou-se de Melissa, do veneno na taça, das mentiras repetidas. E então, lembrou-se de Júlia, da coragem, da honestidade, da pureza que o resgatara. Sorriu. A maior lição estava Júlia. Riqueza verdadeira não estava nos cofres, mas nas relações que mudavam o destino. No dia seguinte, antes de Júlia ir embora após outra visita, Roberto a chamou no jardim. O sol poente iluminava o rosto dela e ele sentiu um nó na garganta. Júlia, nunca se esqueça, foi a sua coragem que mudou minha vida. Você me ensinou que até as vozes ignoradas têm poder de transformar. Ela sorriu, tímida. E o senhor me ensinou que eu também mereço uma chance. Roberto respirou fundo, olhando o horizonte. Então sigamos assim, cada um lembrando ao outro do que realmente importa. Naquele instante, não havia milionário nem menina de rua. Havia apenas duas pessoas que, por caminhos improváveis, encontraram no outro a força para recomeçar. E a vida, enfim, parecia ter encontrado seu equilíbrio. E aí, você gostou dessa história? Se fosse você no lugar do milionário, acreditaria nas palavras daquela menina? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Aproveita para me contar de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Adoro saber onde nossas histórias chegam. Não esqueça de deixar o seu like. Até a próxima história.